Olá, pessoal. Eu sou a professora Andreia. Muito prazer estar aqui com vocês. Vamos então dar continuidade ao nosso curso técnico EAD em Logística. E a nossa disciplina será Informática aplicada à Logística. Então, nós estamos aqui na videoaula 1 da nossa semana 1. Eu sou a professora Andreia, depois vocês podem dar uma olhada no guia que eu coloquei, onde está, um currículo resumido meu. Vocês podem então olhar e conhecer mais sobre a minha trajetória. Então vamos dar início aqui à nossa matéria, que é Introdução ao Pensamento Computacional. O pensamento computacional, ele é uma forma de resolver problemas usando raciocínio lógico e organizado, inspirado na maneira como os computadores pensam. Não é preciso ser programador para usá-lo, né? Ele pode ser aplicado no dia a dia ou em diferentes áreas profissionais, como logística, administração e engenharia. Por que o pensamento computacional é importante? Ele ajuda você a resolver os problemas difíceis de forma simples, pensar de maneira clara e estruturada, trabalhar melhor com as ferramentas tecnológicas como planilhas e sistemas. Vamos então ver as fases, do nosso pensamento computacional. A gente tem a decomposição, o recebimento dos padrões, a abstração e depois os algoritmos. Vamos ver cada um deles. Os 4 passos do pensamento computacional. O primeiro passo é a decomposição. Você vai dividir um problema grande em partes menores e mais fáceis de resolver. Por exemplo, para organizar uma entrega de produtos, você pode separar o trabalho em etapas, como identificar os clientes, planejar a rota, calcular os custos. O segundo passo seria o reconhecimento de padrões, encontrar aquelas coisas que se repetem ou são bem parecidas. Por exemplo, verificar que certos horários têm mais entregas ou que alguns produtos vendem mais em certas épocas. O terceiro passo do pensamento computacional é a abstração, focar no que é mais importante e ignorar aquilo que não é tão essencial. Por exemplo, para calcular o custo de uma entrega, você considera a distância e o combustível que você vai gastar, né? Mas ignora aqueles detalhes menores, como a cor do caminhão, por exemplo. No quarto passo do pensamento computacional, nós temos os algoritmos, que é criar um passo a passo para resolver o problema. Por exemplo, no passo 1, você vai listar os clientes, e no passo 2, vai verificar as distâncias. No passo 3, planejar a melhor rota. Vamos então para um exemplo prático do pensamento computacional. Imagine que você precisa organizar a entrega de mercadorias para 5 clientes. Como o pensamento computacional pode ajudar? Primeira coisa, nós vamos decompor, vamos listar os passos desse processo. Como quem vai receber, onde vai receber e quando vai receber. Então, a gente vai decompor esse problema. Vamos então reconhecer os padrões, observar se alguns clientes estão perto uns dos outros para economizar tempo, economizar combustível. A abstração, nós vamos considerar apenas os fatores importantes, que é a distância e a capacidade do veículo. E no algoritmo, vamos criar uma lista de ações como identificar os endereços, planejar a rota mais curta e confirmar as entregas. Nós temos, então, o nosso problema resolvido dividindo ele de acordo com os 4 passos do pensamento computacional. Então, você trabalha em um mercado que faz entregas. Os pedidos de 4 clientes são o cliente A, 5 km de distância, o cliente B, 3 km de distância, o cliente C, 7 km de distância e o cliente D, 2 km de distância.
Usando então a decomposição, nós vamos listar os passos para organizar as entregas. Nós vamos identificar um padrão que pode ajudar a otimizar as entregas e vamos fazer uma lista de algoritmos para planejar a melhor rota. Então, na decomposição, nós vamos identificar os endereços, calcular as distâncias, planejar a ordem das entregas. O padrão: os clientes mais próximos devem ser atendidos primeiro para economizar combustível e tempo. E na fase de algoritmo, a gente vai começar pelo cliente D, que está a uma distância de 2 km. Depois vamos para o cliente B, 3 km de distância. Vamos atender o cliente A 5 km de distância. E por último, o cliente C, que está a 7 km de distância. Dessa forma, eu vou economizar tempo e dinheiro, né? E o custo também aí da entrega. Eu coloquei para vocês vários vídeos do YouTube onde fala bastante sobre o pensamento computacional. Bons estudos!